chegando e o povo vai saindo. Faz parte, tem para participar do conselho, quer sair e faz parte, né? Que é muito mais fácil usar do que e-mail, né? O via e-mail também é legal, tem um esqueminha de coisas para a gente se comunicar. Então, mas de qualquer forma, a gente dá um prazo para a gente trabalhar em cima disso, cada um trabalhar em cima desse material. Edson primeiro, depois faz. E aí a gente senta e fecha uma proposta. Não sei, acredito, acender a luz. Acabou? Acabou. Ele tinha sugerido fazer um documento como todos pudessem editar, né? Compartilhar, né? Eu sugeri que não. Eu acho que essa minuta que foi feita aqui deve ser preservada. Cada um lê e encaminha os seus comentários ou alguma coisa que possa adicionar. Tá? Mas eu acho que essa minuta que vocês elaboraram inicial deve permanecer e a gente faz os acréscimos que depois, aqueles acréscimos que o grupo verificar que é pertinente, são mais pertinentes para formar o termo final. A gente não vai alterar isso, isso aí vai ser ela que vai ter que... A gente só vai colocar os tópicos, as propostas e depois ela vai ter que ter a autoria de fazer as coisas, entendeu? O Google Docs é só uma ferramenta para a gente digitalizar isso. Eu acho que o Google, certeza, o Google Docs ele mantém o histórico. Fulano alterou não sei o que lá, versão, e aí tem o histórico das versões. Por mim, podemos testar. Não, desse jeito pode ser. Porque se a gente ficar no papel, né, tem que ter uma ferramenta digital para a gente acompanhar isso. Podemos testar e depois talvez a gente discutindo cada capítulo. Fábio, você queria falar? Eu gostaria de falar umas coisas. A princípio, eu acho que tudo bem, o caminhamento que vocês estão dando está certo, tudo bem. Só que tem uma coisa que é fundamental no plano diretor. O plano diretor é um plano de gestão, participação e planejamento. Esse critério não pode ser perdido nunca. Eu achei muito interessante, aliás, queria cumprimentar a Cris pela ata que foi feita da reunião passada, que foi uma, acho que a melhor ata feita com cidade. Completinha, né? Foi completa e para quem não participou da reunião como eu li e vi aquilo, foi perfeito. Tem uma coisa muito importante que em 2003, quando a gente esteve aqui na prefeitura, a gente já tinha feito esse diagnóstico. E ele tem muito a ver com a gestão, que é uma coisa que falta muito na prefeitura. O que eu estou falando de gestão? Todas as secretarias, segundo o que está na ata, foi constatado que precisava ter uma divisão territorial única, porque hoje cada secretaria tem uma divisão territorial. Então, a gestão em cima do território se dá de uma forma altamente fragmentada. E você não consegue evoluir a gestão nisso. E planejamento, não adianta ser, planejamento vira mais uma. Nesse meio. Então, a gestão quem faz são as secretarias. As secretarias elas são feitas para fazer a gestão da cidade. E cada um vê o território de um jeito, quer dizer, isso já está errado, já começa errado a partir daí, não serve esse diagnóstico. Tem um outro detalhe que é extremamente importante, que não foi comentado, porque o tópico ficou dentro da apresentação da secretaria. Foi muito legal as secretarias terem percebido isso finalmente. Né? Então isso é muito importante. Os dados censitários do IBGE são completamente diferentes, o levantamento deles é completamente diferente de qualquer divisão territorial que a gente tem na prefeitura. Quer dizer, não combina. Até hoje, qual que é o grande problema do IBGE? Não tem na prefeitura o que eles chamam, de uma forma muito simplista, um plano de bairro, que é onde eles fazem os levantamentos. Então, não tem. Na época do plano de 2016, a gente tinha as UTBs. Como é? E usavam os dados do IBGE. Para vocês terem uma ideia, 2016, não, 2000... Usava de 2010. Foi antes de 2016. Sobrepunha um mapa no outro, as UTBs em cima dos setores censitários. Daí você pegava
uma UTB, olha, pega 30% desse setor, 25% desse, 25% desse, e os dados eram passados dessa forma, quer dizer, completamente surreal, isso não existe, né? Mas era assim que foi feito, os dados foram publicados dessa forma. Então, esses dados não dá. E a gente tem um levantamento muito interessante, que é o IBGE, que vai lá de porta em porta ou faz um demonstrativo, mas é uma coisa importante, isso não tem. Então, isso foi, eu acho que é um tópico super importante, porque a gestão é fundamental. O plano diretor sem uma gestão não funciona. E não funciona. Você falou de Santos, eu sou de Santos. Por que o centro de Santos está funcionando muito mal, mas está funcionando diante do cenário? Porque tem um projeto urbano do centro. Nós ainda não temos um projeto urbano, projeto mesmo urbano, para o centro de Campinas. Entendeu? A gente fica assim, coisas esporádicas. Vamos fazer calçadão em tal rua, calçadão em tal, sabe? Vamos cobrir com guarda-chuva 13 de maio. Aí fica aquele paliteiro enorme que tira o visual da cidade, que é o cenário urbano da cidade, tira o visual e agora coloca uma lona. Entendeu? Então, quer dizer, falta um projeto, não temos um projeto. É como as ciclovias, né? Eu vejo isso. Você cria uma avenida, coloca ciclofaixa e não tem ligação com nada. Não adianta. As próprias ciclovias que a gente tem, né? Ciclovia, super fácil, difícil ciclovia em Campinas. Andei minha vida toda de bicicleta, é muito difícil ter ciclovia, topografia no Brasil não dá para você. Mas planejando dá. Planejando dá. Planejando dá. Por exemplo, se as ciclovias fossem ao lado do leito férreo. Por quê? Porque o leito férreo tem 2, 3% de inclinação. As ciclovias caminhariam muito bem nesse traçado. Né? Mas isso é uma outra questão, é uma questão de projeto. Então, isso que eu estou falando, como a gente não tem isso, e nesse sentido é que eu acho que a oportunidade da Secretaria de Planejamento que tem agora, de realmente assumir esse protagonismo em cima disso. Eu acho que é um passo importante, porque senão fica assim, que nem a Teresa falou, ela comentou, não faz planejamento. Não faz planejamento. Só analisa projeto, porque não tem gente. Então fica uma confusão, né? E a gestão é extremamente importante. Um plano diretor sem uma gestão pode esquecer, ele fica bonito no papel. Eu acho que até para a gente começar uma discussão, levar adiante as coisas, seria até interessante a análise dos técnicos da prefeitura sobre o que o plano diretor atual atingiu, se não atingiu, o que foi bom, o que foi para frente, o que não foi. Nós fizemos isso nas reuniões. Sempre vai faltar um monte de coisa. É inevitável faltar um monte de coisa. Mas esse diagnóstico dos técnicos é importante, inclusive, para a gente começar a impulsionar as coisas. Porque senão nós vamos ter aqui um grupo que vem de fora, de repente pousa um negócio em cima da mesa, que muitas vezes não é aquilo que representa a cidade, não é aquilo que a gente pode esperar. Né? Por quê? A divisão territorial, por exemplo, que todo mundo fala, se não tiver um conceito socioespacial de quem habita os lugares, não funciona. Entendeu? Não funciona. Então, assim, por exemplo, se você for em qualquer lugar, até onde vai seu bairro? Onde vai meu bairro? Meu bairro vai até aqui. O cara tem uma noção do que é o bairro dele, sabe? Então, essas coisas precisam começar a aparecer, porque são essas coisas que fazem a cidade. E a gente faz uma lei que fica completamente distinta da cidade, sem a gente ter um projeto efetivo que possa impulsionar as coisas. Uma lei só, por si só, que nem o centro de Campinas, é uma lei. Não tem um desenho gráfico do que vai acontecer no centro. Então isso falta. Porque você tem uma lei, mas a lei, muitas vezes, ela não é tudo. A lei é uma ferramenta que pode vir depois do que você está pretendendo. Né? Então, não adianta colocar a lei para depois fazer um desenho. Não existe isso, é sempre ao contrário. Então, essas coisas eu acho que a gente tinha que
que ter em mente para poder conduzir essa situação do plano diretor. Não existe ser contra ou não, o plano diretor, também 10 anos para Campinas, é um prazo extremamente longo. Então, acontece muito, e vai ser mais ainda, porque a inteligência artificial está entrando de uma maneira maluca que isso vai mudar as coisas em 3 anos. Entendeu? Então, a gente não tem nem ideia do que pode acontecer. Nós estamos começando e startando o processo em cima disso. E isso pode mudar tudo. Então, tem muita coisa que a gente precisa tocar. É um começo, é o início de um debate, de um esquema, até para a gente conceituar exatamente que plano diretor vai ser esse, como é que ele vai atuar no território. Ele não pode fugir do território, entendeu? A gente tem isso por experiência em Campinas. Nós já tivemos planos diretores feitos e depois não mudou a lei de usucapião do solo, ou mudou depois de 2 anos, aí depois de 2 anos a lei de usucapião do solo tenta corrigir alguma coisa do plano diretor. Então fica um retalho. Fica um retalho imenso, assim, a questão de densidade. Quando a FUPAM colocou esse conceito de densidade, o plano diretor não tem um mapa de densidade. Tem. Não De tem. 91 tem. Não tem, entendi. Não tem. Mapa de densidade não tem. De 91 tem? Não, de 91, estou falando do atual. Tá? Não tem um mapa de densidade. Aí fala densidade. Aí o urbanismo interpretou densidade com o número de unidades habitacionais. Quer dizer, colocou isso na legislação de uso e ocupação do solo para restringir. Então aqui você não pode fazer, você só pode fazer 20 unidades. Se eu fizer 20 unidades com um dormitório, não dá o que a gente precisa, a conta não fecha. Entendeu? Então você tem que fazer 2 dormitórios. Então, por exemplo, apartamento de um dormitório, não precisa ser estudo, sumiu do mercado. Por quê? Porque não dá para fazer por causa da densidade. Porque confundiu-se o que é densidade com o número de habitações, são coisas completamente distintas. Não faz sentido uma coisa com a outra. Então essas coisas precisam ser limpas para poder tocar. Sem isso a gente não vai conseguir. Vamos repetir os mesmos erros de sempre. Não estou dizendo que a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento e uso e ocupação do solo, acho que até você deveria colocar parcelamento aí, não só o uso e ocupação do solo, que ela faz parte, inclusive, tem que caminhar junto com o plano diretor. Não dá mais para a gente dissociar isso e ficar em tempos diferentes. Ela tem que caminhar junto. Porque ela é a ferramenta que vai articular o plano diretor. Vai dar concretude para ele. Então, se ela não acompanhar, tudo bem, se vai fazer parte do plano diretor ou não, mas ela tem que vir junto. Eu acho que tem que fazer parte, porque da outra vez caminhou meio junto e não caminhou. Não caminhou. Acabou que eu acho que mas eu acho que a gente já tem erros, assim, que a gente já sentiu isso na dentro do plano. Então, isso eu acho que a gente teria que ter como foco, sabe? É usado, mas eu acho que a gente tem, mesmo na cidade, muita gente capacitada para poder ajudar, para poder fazer, para poder trocar ideia e tudo. Eu acho que a gente tem que somar nesse meio tempo. Até não, porque 10 anos como plano diretor pode passar por 3 gestões, por exemplo, de governo. Esse é o problema, né? As gestões darem seguimento ao que as outras fazem. A participação é uma coisa importante. A participação. Porque é na participação que você garante a continuidade daquilo que o plano tem de bom. Senão, se você não tem essa depende, né? Porque também se você tem a participação que não é uma participação efetiva, que é uma mera oitiva da população, então, exatamente. Tem que funciona, você me desculpa, até mesmo, Érica, até mesmo a própria formatação da Secretaria de Planejamento, como ela está formatada, né?
eu até brinquei com ele, eu não vou sentar na mesa porque eu não quero ver esse processo. Não pode ser, né? A gente tem que ficar com uma outra situação, né? É uma outra. Então, não pode ser tão departamental como é. Tem que mudar isso. Né? Tem que mudar isso. Olha, que não vai ser um instituto, um escritório planejamento. Não, mas dentro da secretaria tem que ter alguma coisa que cuide mais disso, que fomente isso, que acompanhe isso. E isso a gente não tem. A gente tem assim, eventuais e vai tocando. O Érico, Não pode. no plano diretor, alguma vez, algum lugar, comenta-se sobre governança Sim. interna da Nosso plano prefeitura? tem- Porque a gestão Nosso é plano exatamente tem. isso. Nosso plano tem um sistema de monitoramento e gestão É. estabelecido, mas que nunca Do saiu papel. do papel. É, porque um dos maiores, desculpa, só completando a posição, exatamente esse o problema. um dos Você maiores não tem problemas, isso. um dos maiores problemas que a gente, o município, assim, enfrenta às vezes, é nas resoluções em tempo hábil de concretizar. Sim. Né? Então você fala, Tereza levanta a avenida lá e vai passar dentro da mata. Né? Levanta uma pauta assim, dentro da prefeitura, ou então, vou falar que um hospital que vai ser colocado, não estou falando em nenhum setor, mas você não tem o tempo de agilização, de retorno para esse empreendimento. Então, existe isso no plano diretor? O plano diretor tem. Era mais, não chegava nesse fino da coisa não, de um Na caso governança. específico, mas tinha assim, criação de indicadores e monitoramento constante, e a ideia era que fossem sendo feitos relatórios, não está especificado, mas a gente imaginava anualmente relatórios de avaliação do que o plano diretor tinha, que estava bom, que estava ruim, e teríamos indicadores, quer dizer, não é um achômetro da equipe ali Mas enorme, de 4 pessoas, o plano diretor não, a nossa equipe o plano diretor não indicava maneiras administrativas, informática, grupo de governança mesmo dentro do município. Nunca houve Na isso. verdade, tinha um sistema de monitoramento e gestão que seria Isso é atrelado ao político, gabinete né? Mas do não, prefeito. Isso é político. É a administração. Edson estava aqui tentando falar coisa que fala. Como é o nome do senhor? Fábio. Fábio, algumas das questões que o senhor levantou aí sobre as divisões territoriais, tá, gente? Outras coisas a gente discutiu bastante nesse ano todo com cada secretaria, inclusive essa questão é uma das as reuniões serviu mais para a gente verificar junto das secretarias. As perguntas que eram encaminhadas para as secretarias era o trecho do plano diretor que cabia àquela secretaria, que eles deveriam responder o que foi feito daquele plano diretor, o que deixou de ser feito e por que deixou de ser feito. Então é isso que nós fizemos durante todo esse ano nas reuniões que a gente fez. As divisões territoriais de APG, de não APG, as não coincidências, cada secretaria, isso aí também nós abordamos bastante nas reuniões que a gente fez durante esse ano todo com cada secretaria. Então, assim, esses dados a gente deu para dar uma levantada boa, né, naquilo que estava no plano diretor e que as secretarias conseguiram fazer e que não conseguiram. Agora, um dos problemas que eu vejo do plano diretor é a questão da vinculação da secretaria ao plano diretor, de cada secretaria ao plano diretor. O plano diretor é vinculante? Totalmente. Mas na prática não é. Essa é a questão. Não. Deixa eu concluir, por favor. Deixa eu só concluir. Tá? Então, porque tem que ter, inclusive, ao meu ver, teria que ter uma auditoria externa da prefeitura em relação ao plano diretor. Nós vamos fazer uma licitação para uma empresa ajudar a elaborar o plano diretor. Eu acho que deveria ter uma licitação para ter uma auditoria externa em relação ao cumprimento do plano diretor. Tá? Porque, para a gente poder, nós vimos nas secretarias, né, nas apresentações das secretarias, tem secretaria que sequer tinha conhecimento do plano diretor. Sim. Porque mudou secretário, veio aí o secretário, né? Então, assim, deixa eu só concluir. Então eu acho, uma das coisas, dos diagnósticos que nós percebemos durante esse ano todo das reuniões, é que as secretarias não se sentem vinculadas ao plano diretor. Existe um plano diretor, o plano diretor deveria ser a espinha dorsal, né?
Só que a gente percebeu que nem sempre isso acontece. Então, a gente, para esse próximo, inclusive, eu acho que deveria entrar até nesse termo de referência, né? É essa questão de ter um acompanhamento desse plano diretor, não só por um órgão administrativo também, mas talvez por uma auditoria externa que fizesse o acompanhamento para ver a efetivação desse plano. Porque daqui 5 anos, depois que elaborar esse, em 5 anos você tem que fazer uma atualização. Se você tem uma auditoria externa, você tem possibilidade de ver o que foi feito e o que vai poder, que vai ser necessário se mudar. Geralmente, não é a primeira vez que é feito dessa forma das secretarias, já aconteceu nos outros 2 planos anteriores, foi feita a mesma dinâmica. A secretaria apresenta o que ela pensa. O resultado é muito igual. Todos os anos. Nenhuma adota o plano diretor. O que se sente muitas vezes, inclusive isso consta na ata, por isso que eu achei interessante, é quando uma secretaria tem que ter contato com outra e a ação é territorial. Aí ela vê o conflito dela. Entendeu? E aí ela vê, peraí, eu estou pensando de um jeito, saúde, quando a gente esteve aqui, nós fizemos um trabalho com a Secretaria de Saúde muito bom. Muito legal. Conseguimos ver um monte de problemas e a saúde continua tendo, depois de 20 anos, a mesma divisão territorial. Não mudou absolutamente nada. E a saúde tem um dinheiro, vem dinheiro, muito dinheiro, abastece os povos. É a que mais mexe com a população, na verdade, é a Secretaria de Saúde. Então, ela tem uma ação territorial muito importante. E ela não usa nada do plano diretor. Tem há 20 anos que ela mantém a Visa Norte, a Visa Sul, sabe? E mantém isso. Né? E ela está no território de Campinas. Né? Até a abrangência dos postos de saúde conflita muitas vezes com o próprio planejamento, né? Com a divisão do planejamento. Então, cada um vê de uma forma. Você não consegue fazer gestão. É nesse sentido. E a gestão é em cima do território, não tem jeito. Mas quem Só para esclarecer. os planos das secretarias são setoriais, são de cada pasta, são os planos nacionais. Então você tem um plano nacional de meio ambiente, você tem um plano nacional de saúde, você tem um plano nacional de educação. E todas essas secretarias, elas obedecem a esse plano nacional. O plano diretor da cidade, ele é importante porque ele mexe com o território e ele deveria observar as setorialidades, mas existe uma intersetorialidade muito grande na prefeitura. Acaba sendo um pouco... A impressão que a gente tem é que esses planos não conversam, mas eles conversam sim. E tudo é vinculante ao plano diretor, porque você não pode fazer nada que não tiver no plano diretor. Você só pode fazer o que está no plano diretor. Então, eu acho que é necessária revisão. O controle social é essa auditoria externa. Os conselheiros da sociedade civil fazem essa auditoria o tempo todo. Quando a Tereza levanta uma questão urbanística importante, isso faz parte dessa auditoria. Então os conselhos, eles são aptos a fazer esse controle. E hoje, essa questão da governança é uma questão que se fala muito mais forte hoje em dia. Mas a questão da governança, eu acho que ela está muito ligada a quem pode tomar a decisão. E quem toma a decisão é quem foi eleito. Então existe um acompanhamento muito forte das políticas e tudo mais, não tem nada solto na prefeitura. Tanto é que você tenta fazer alguma coisa, tenta inovar em alguma coisa que você não consegue, porque está tudo muito amarrado. Então, eu acho que... eu posso te às dar vezes só um a gente... exemplo? Não, eu vou terminar. Então, a gente, às vezes, tem que se localizar. Qual que é o meu papel nessa dinâmica toda? Né? E entender que quem faz controle social são os conselhos, já existe isso. O plano, a LOA, ela é totalmente amarrada no plano diretor, é isso que existe o plano diretor. Então, não tem nada solto, está tudo amarrado. Pode não estar amarrado do jeito que a gente quer, ou então
perto da nossa percepção, mas nada aqui anda solto. Eu só queria fazer duas colocações. Uma, desde esse último plano diretor, as nossas UTBs e APGs, elas estão ajustadas aos setores censitários. Claro que é um agrupamento, porque às vezes o único prédio é um setor censitário, porque o censo é por população, né? Não é por área. Então a gente já tem como fazer esses cruzamentos de uma maneira com menos margem de erro, né? Com exceção de alguns pontos. E outra coisa que eu acho que nós nunca vamos conseguir mesmo, uma divisão, por essa questão das regras federais, a educação tem um certo raio de abrangência que ela tem que atender para os alunos irem na pé, a saúde tem outro. Cada um deles tem um tamanho, um número de pessoas atendidas. O que a gente imagina é ter dados e diagnóstico, como se fosse um painel das 17 APGs, do que está acontecendo em todas essas regiões. E os abairramentos, que aí entra essa questão do abairramento, esse pertencimento da população que é fundamental. A gente tem conversado muito em algumas intersetoriais, que a gente vê os problemas de quem está na ponta da prefeitura, são muitos por essa falta de uma divisão única, e a gente vê também o quanto a população fica sem dados, sem comunicação. Então, se a gente tivesse uma divisão, olha, aqui é a sua região, eu acho que a comunicação com a população seria mais assertiva. Mesmo sabendo que é quase impossível a gente ter uma divisão operacional mesmo, idêntica para todos, por essas questões federais, de atendimento de tamanho e tal. Mas eu acho que a gente ainda tem que amadurecer, ser mais assertivo nessa coisa do plano diretor guiar, PPA, LOA. É genérico, o PPA é genérico, então o PPA chega e fala assim, gestão de praças, X mil por ano. Tá lá, nas serviços de gestão de praças, X mil por ano. Como que isso está amarrado no plano diretor? Qual praça primeiro? É a que está no DOT ou é as que da PG que teve maior vulnerabilidade? Não tá. Então aí, faz. Aí chega o vereador e fala, eu quero a praça ali naquele meu bairro. E a praça é pra lá. Aí já tem outra praça lá, mas faz lá, porque é lá que eu ia foi, citar entendeu? dois exemplos, porque ela disse que está tudo conectado, então, né? As administrações regionais. Ela disse que está tudo conectado. Não deu para perceber isso nas reuniões, né? Quem comanda? Quando a gente teve quem organiza? Quando a gente teve a reunião da secretaria, com a Secretaria de Cultura, né, eu falei no meu bairro lá que foi feita uma praça de esportes. A Secretaria de Esportes não sabia que tinha sido feita uma praça de esportes lá. Então, quer dizer, tudo conectado, porque foi feito por uma outra secretaria. A Secretaria do Meio Ambiente não participa para dizer onde que vão ser feitas as microflorestas da cidade. Quem faz é a Secretaria de Serviços Públicos. Tudo conectado. Então, quer dizer, esses são só dois exemplos, entre tantos que nós vimos nesse ano todo, que assim, ou a gente encara a realidade, vamos assumir a realidade para melhorar e trabalhar para melhorar, porque a gente viu. Valquíria falou que não tem nada conectado. Tinha mais alguém? Nós fizemos, só um último exemplo, lá na região norte, que é uma região grande da cidade, nós fizemos um grupo de trabalho de quase 2 anos, fizemos um mapeamento de todos os loteamentos da região norte de Campinas, comparamos com os mapas, o levantamento com o IBGE, com os mapas do IBGE, e ficou constatado. O que a gente pegava? A gente pegava uma situação de uma determinada pessoa que estava aqui, aí aqui a Secretaria de Saúde não podia atender porque era de outra, aí a Secretaria de Educação atendia, mas a Secretaria de Assistência Social não atendia. Isso é conexão? Então, a gente, pessoa assim, que mora ali do lado, sabe, a gente gente tem que ir pro DAS. É um monte de casos práticos que nós pegamos e fizemos esse levantamento, colocamos no mapa, pegamos dados do IBGE, colocamos uns sobre os outros, assim, ó. Para fazer isso, a gente tem tudo documentado. Inclusive foi feito um documento agora que vai ser encaminhado para a prefeitura justamente para ver essa questão, né? Então, assim, acho que a gente tem que encarar a realidade, não tá como a gente gostaria que fosse. Se a gente não partir desse princípio, a gente vai continuar nessa
dar uma olhada. E assim, e uma coisa para mim fundamental é que o plano diretor tem que ser vinculante. Ou seja, toda secretaria tem que conhecer profundamente o plano diretor. E eu ainda acho que tem que ter algumas tarefas que o plano diretor tem que definir qual a secretaria e o prazo. Então, o plano de habitação está pronto daqui a um ano. E a secretaria de habitação que vai conduzir, ou a secretaria de... E outras coisinhas mais que a gente consiga ter prazo e quem vai fazer. Porque senão fica lá. É uma coisa muito grande. Só uma dúvida que eu tenho, mas pode falar para mim o que você falou. Pode ter. Eu queria fazer dois comentários. Um que eu achei super interessante que o Fábio falou, com relação à IA, que agora também nós temos essa ferramenta, e como o trabalho é monstruoso, a quantidade de trabalho do plano diretor, mas se conseguisse incluir todos os planos diretores do passado, outras leis que vocês já têm trabalhado, e fazer uma análise em algum sistema desse, eu acho que pode ter frutos muito interessantes. Com a IMA? Esquece, meu. A IMA é pior do que... Parece um calhambeque aí. Perto do que tem hoje em dia, eu não trabalho com informática, hein? Pela madrugada, até para construir péssimo. imagens, porque hoje a IA faz imagens. Então, mesmo Eu que, fiz com imagem coisa... esses negócios aqui, gente, com IA. Plano de 90. Pessoal, ficou definido como que a gente vai Tudo fazer? de IA, tá? Que eu Vamos fiz. manter no grupo a comunicação, né? Sim, no WhatsApp? É. A gente tem que fazer no Tem mais uma Live coisa só Docs. que eu queria complementar, desculpa, isso rapidinho. Outra coisa que eu queria complementar é que eu tive conhecimento de uma escritora, ela chama Jane Jacobs, talvez quem é aqui perto tenha um conhecimento maior. Eu acho interessantíssimo que ela escreveu isso há 70 anos atrás, que é a vida para as pessoas, né? A cidade para as pessoas. Eu acho que isso que levou muito as cidades modernas a ter o uso misto que Campinas vem tentando, né, já com esse plano diretor anterior e para 2018, aderir à circulação das pessoas na cidade, ver de fato no território o que já tem lá, porque se aquilo já tem lá, pessoas já construíram aquilo fez sentido por algum motivo. E às vezes a gente fala, mas a infraestrutura lá poderia fazer, mas será que aquela realidade já não tem um funcionamento? E às vezes outra região que já tem um interesse de vertical, e aí fala, não, mas ali a infraestrutura está sobrecarregada, mas e se melhorar a infraestrutura de lá, onde já tem esse viés, entendeu? Então é uma visão mais na linha das pessoas, da vida urbana. Eu acho interessantíssimo, eu acho que vocês conseguissem contemplar isso. É uma mulher, né, do século passado, uma coisa super bacana. Ela está presente nos nossos planejamentos desde que eu entrei na prefeitura praticamente. E uma das coisas que ela coloca é a questão da altura dos prédios ser mais humanizada, menos alto, você tem mais pertencimento quando o prédio é mais baixo. Então essa escala humana, tem uma série de coisas que são desafiadoras realmente, né? As questões financeiras conseguirem dar certo. Muito com o DOT, né? Essa visão conflita muito então, com o DOT, né? Na verdade, Nada a ver com o DOT. conflita com o poder econômico da cidade. Que é o mais com O poder econômico da cidade. Porque não era, tá?